Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16. Eu vou estar lendo na King James, revista e atualizada. João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, e Ele vos dará outro advogado, em algumas versões, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis. Olha que espetáculo, irmãos. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Repete comigo: e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora a sua graça, a sua unção fresca para esta mensagem. Ah, Senhor, nós não queremos só ouvir a tua voz, nós queremos que ela entre, penetre, ache morada, como o Senhor diz, em habitar conosco. Habita, Senhor, em nós. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo. Não o estado do Espírito Santo, que eu também gosto, mas sou apaixonado pelo Espírito Santo. Porque eu aprendi, depois de muitos anos, e sempre na igreja, eu aprendi que eu tinha um ajudador, que eu tinha um conselheiro, que eu tinha um advogado. Algumas vezes eu cheguei a conversar com o Espírito Santo ou com Jesus, achando que talvez eu não obtivesse a resposta para aquilo que eu queria. Sabe quando você vai, vou perguntar por perguntar a uma pessoa, eu vou pedir por pedir a uma pessoa, e de repente ela te surpreende, te dando algo maior. Isso é tremendo. E eu quero falar hoje, primeiramente, sobre Jesus. E o nome de Jesus é um nome tão precioso que até as pessoas que não seguem a Jesus sabem que Ele é precioso. Sabem que Ele é Filho de Deus. Algumas pessoas confundem um pouco, mas isso aí é questão de teologia, não aprendeu, não tem problema. Mas eu quero fazer referência porque aquele povo andava à procura de Jesus, as pessoas que sabiam de milagres, de acontecimentos, palavras de ensino, e aquelas pessoas se acotovelavam para ouvir Jesus. Eu queria que você agora
assim, por 10 segundos, fechasse o olho e voltasse lá 2000 e poucos anos atrás. Estamos lá na Galileia, estamos lá em Nazaré, estamos lá. E estamos no meio de uma multidão e perguntando o que está acontecendo ali, e as pessoas estão falando, e aquilo era notícia, olha, ele curou, ele libertou, ele tem palavras de vida. As pessoas reconheciam que estar com Jesus era negócio fantástico, era algo admirável e fazia diferença. Quando alguns iam embora, estavam indo, e Jesus perguntou aos outros que estavam: vocês também querem ir? E Pedro disse: para quem iremos? Para quem? Se só tu tens palavras de vida eterna e de vida. Palavras de vida e vida eterna. As pessoas, algumas até andavam atrás de Jesus por curiosidade, não vamos entrar nesse mérito, mas ele despertava alguma coisa nas pessoas, inclusive aquelas que inicialmente não o seguiam. Caso de Nicodemos. Nicodemos, certamente, eu não estava lá, a Bíblia não diz assim, então Nicodemos ouvia, mas é nítido, está nas entrelinhas, tem alguma coisa acontecendo, tem alguém fazendo algo especial, e eu quero conhecer essa pessoa. É muito importante, irmãos, quando, antes de qualquer coisa, nós entendamos quem é Jesus no contexto da nossa vida, da nossa salvação. É muito importante. Você imaginou você estar seguindo uma pessoa que você nem sequer conhece bem? Você está tentando aprender de uma pessoa que você nem sabe onde ele vai te levar, os ensinamentos onde te levarão? Então, não basta você aceitar de boca Jesus como seu Senhor e Salvador, mas isso exige algumas coisas. Umas são imediatas e outras são paulatinamente conseguidas, até porque nós não conseguimos adquirir todas elas, ou não podemos suportar todas as mudanças de uma vez só na nossa vida. Mas é importante que dessas coisas que a gente vai buscar, é buscar deixar para trás aquilo que nunca nos acrescentou, em troca daquilo que vai nos acrescentar, não como bênção. Sim, eu não quero nem falar na bênção, não que ela não seja importante, mas isso aí, você imagina se você viver a vida toda aqui, 80, 90 anos, nunca tiver uma bênção, mas de repente, quando você morrer, Jesus disse: pronto, vem comigo, você ganhou a salvação. Só essa já vale todas as outras coisas. Mas por que não experimentar as maravilhosas bênçãos de Deus? E quando a gente chama bênção, a gente pensa em algo assim: eu ganhei um presente. Sim, é um presente, é uma bênção. Mas a bênção de Deus é algo que, ao inundar, ao vir na nossa vida, ela espalha, ela respinga, ela inunda outras pessoas também. Ela consegue contagiar outras pessoas. Todas as pessoas que viram servos de Deus sendo agraciados ou sendo impactados com alguma resposta de Deus, essas pessoas, segundo a Bíblia, aquelas que nós conhecemos, não todas não estão aqui, mas muitas, né, estão, elas ficaram admiradas e disseram: eu também quero isso. A diferença está em você querer, querendo. É você querer com a alma, querer com o coração, sabendo que você vai precisar de fazer algumas trocas na sua vida. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu julgava que para mim era valiosíssimo, aquilo que eu achava que para mim era uma coisa tremenda, coisas boas, eu hoje reputo como esterco, pelo que eu estou vivendo. Porque hoje eu conheço verdadeiramente. E falando não de Jesus, mas de Deus, mas ao mesmo tempo de Jesus e do Espírito Santo, Jó disse assim: antes eu conhecia esse Deus, só de ouvir falar. O que Jesus quer, o que Jesus em sua palavra mostra, a Bíblia toda mostra, é que nós devemos
desejar vê-lo e viver com Ele, convivendo com o Espírito Santo. O que é conviver com o Espírito Santo? Hoje de manhã eu falei sobre habitar ou visitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. Habitar, morar, ter direito às coisas, a moradia, fazer parte do ambiente. E aquele que visita, às vezes recebe lá um sanduíche, recebe alguma coisa que alguém lhe dá, mas ele é visitante. E o que Deus quer, e que a palavra de Deus nos leva, é para que andemos com Ele. Deus sempre quis habitar conosco. Para isso, lá no deserto, trazendo o povo, Ele preparou os tabernáculos, o tabernáculo de Moisés, porque Ele dizia, eu quero habitar com vocês. Vocês já imaginaram, irmãos? Quando Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, desce daí porque eu quero ir à sua casa. Será que Jesus precisaria ir à casa de Zaqueu para abençoar Zaqueu? Eu pergunto e eu mesmo respondo, não. Claro que não, não precisa. Quando ele quer abençoar, ele abençoa a distância. Mas ali tem uma figura mostrando, eu quero que vocês entendam que eu não vim aqui de passagem, eu vim aqui porque futuramente nós habitaremos. Eu quero dar uma demonstração do que é viver contigo na sua casa. Eu vou entrar na sua casa e eu vou abençoar a sua casa. Desce daí, vamos lá, eu quero entrar na sua casa. O que Jesus quer é entrar na nossa casa. E qual é a nossa casa? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas nem sempre nós valorizamos isso. E, às vezes, irmãos, a gente vai dar algum testemunho, algum exemplo, e a gente fica assim até sem graça de falar, aconteceu comigo, aconteceu, tipo, essa pessoa só fala dele. Não, eu falo de outras pessoas também, mas é muito gostoso quando a gente sabe que está falando uma coisa que a gente conviveu com aquilo, viveu e tem experiência, e como é gostoso ter essa experiência com Jesus. Então, esse povo andava atrás de Jesus, andava porque ele curava a todos, andava porque ele tinha palavras de vida, ia atrás dele porque ele era a segurança dos abatidos. Ele ensinava, em Mateus 5:2, diz que ele, abrindo a boca, começou a ensinar, ali no Sermão do Monte. Irmãos, o dia que nós entendermos que nós somos privilegiadíssimos, o dia que nós entendermos que Jesus morreu, ressuscitou, não está mais aqui, está no céu, mas que Ele enviou um outro, entre aspas, olha a câmera aqui, Ele enviou um outro, entre aspas, Jesus. Ele diz, eu vou enviar um outro Consolador, que é Ele mesmo. Ele deixou o seu substituto para dizer assim, por enquanto aquelas pessoas que me procuram aqui e que me acham, eles têm respostas, mas e os que não me acham? E aqueles que não conseguem? Eu estou lá em Nazaré, aí o camarada está lá em Samaria, ele está lá em algum outro lugar, como é que pode isso? E Jesus disse assim, eu estou demonstrando algumas coisas, mas eu quero que vocês entendam que eu vou habitar em vocês. Por que as pessoas procuravam Jesus? Porque ele tinha palavras de vida, porque ele curava, porque ele libertava, porque ele era segurança, mas principalmente porque ele ensinava. E quando nós percebemos que o Espírito Santo de Deus está dentro de uma pessoa, nós podemos dizer, Jesus está com essa pessoa. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Jesus está ali, está falando, eu estou sentindo Jesus falar. É porque ele está vendo Jesus através do Espírito Santo. Essa é uma introdução para nós falarmos do Espírito Santo. Como é que eu acho Jesus? Como é que eu busco Jesus? Buscando o Espírito Santo. Mas, pastor, eu fui batizado e ele já está dentro de mim. É verdade. Ele está. E aqui ele diz que ele deixará um que estará convosco e em vós. Ele estará dentro e estará auxiliando.
É o mesmo. Mas ele tem essa dupla função, ele estará te assegurando garantias de vitória se você guardar a palavra dele, ele está te livrando da mão do inimigo se você estiver à sombra do Onipotente, perto dele, morando. E as pessoas hoje desprezam, entre aspas, não desprezam, não quero não, mas desprezam por desinteresse ou por não conhecerem ou por acharem que não é possível conversar com o Espírito Santo. Quantos de vocês já acordaram de manhã e conversaram com o Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. Tem até um livro, né? Bom dia. Está tudo bem aí? Porque aqui as coisas não estão legais. Espírito Santo, eu acordei hoje, Espírito Santo, sem saber como é que eu vou tomar essa decisão que eu tenho para tomar. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor mesmo disse, lá em João 14, guarda esse João 14, que o Senhor estaria conosco através do Espírito Santo, ou seja, o Senhor mesmo estaria dentro de nós. Mas como não cabe uma pessoa dentro de mim, o Espírito Santo estaria. E eu queria conversar contigo, Espírito Santo. Quantos já fizeram isso alguma vez na sua vida? Faz assim com a mão. São poucos. Então, é falta de hábito, porque, como eu disse, eu nasci num lar cristão, e não há tanto tempo atrás, mas, sei lá, desde os 40, 36 anos, vocês estão vendo que não tem muito tempo mesmo, eu aprendi a conversar com o Espírito Santo, pensando, estou conversando com Jesus. Cuidado, irmãos, para nós não anularmos a figura de Jesus conversando com o Espírito Santo, não anularmos a figura de Deus conversando com o Espírito Santo. Como é que é isso? É quando eu não quero saber daquele que morreu por mim, aquele que perdoa pecados. E só quero saber daquele que executa as coisas dentro de mim. Mas o que está dentro de mim é o Deus, o Jesus e o Espírito Santo. E quando eu converso com ele, eu estou conversando com o executivo de Deus. Aquele que fala em você e diz, executa. E quando você, por isso que Jesus diz, em outra passagem, que tudo que você não souber falar, ele vai te ensinar a falar. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que você não sabe falar inglês e você fala, Espírito Santo, me ensina. Ele tem poder para fazer isso. Mas não tem sentido, no sentido também se você pode estudar, né? Mas se houver um fim proveitoso, uma necessidade, eu creio tão absurdamente na Bíblia, que se houver um propósito, um fim proveitoso, não vai dar tempo de estudar, você vai dormir e vai acordar falando inglês. Vocês creem nisso, não, né? Também. Eu creio sim. Mas cuidado, irmão. Agora, se Deus falou com você, era isso que eu estava pedindo a Deus, eu vou dormir hoje, amanhã eu vou começar a falar japonês. Amém. Vai em frente. Se Deus falou contigo, falou. Agora, se não falou, você vai falar tudo errado, aí você vai ver que Deus não falou. Amém? O que nós queremos, então, nessa mensagem de hoje, transmitir? Conviver com o Espírito Santo. Conviver com a pessoa é viver com a pessoa, deixando que ela viva a vida dela, e nós também viveremos com ela um pouco da vida, ela vive um pouco da minha, eu vou conviver. Viver como? E como é que deve ser esse negócio? Você já parou para pensar? Conviver com o Espírito Santo. Aqui está embutido uma série de coisas. Dormir com o Espírito Santo. Eu convivo com a Vera há mais de 5 anos. 47 tem mais de 5, não tem? 47 de casado, irmão, mais 3 de namoro. No namoro eu convivia só para ir ao cinema, passear, mas passamos a morar juntos só depois que casamos. Isso é o correto, não é? Amém ou não? Então, vamos pegar só o casamento, 47 anos convivendo. Há coisas que nós não fazemos com o Espírito Santo e precisamos fazer, porque essa convivência de dormir, acordar,
O salmista disse assim: quando eu estou aflito e tal, eu falo com Deus e eu oro e logo deito e pego no sono, eu durmo. Espírito Santo. Mas o conviver com o Espírito Santo significa literalmente andar com Ele. E muitas vezes nós temos errado, porque nós não temos andado com Jesus, não temos andado com o Espírito Santo. Nós somos religiosos às vezes, gostamos de estar na igreja, gostamos de um culto ou de um outro, ou de uma célula, ou de um evento, de um congresso, mas isso não é o suficiente, nós não andamos. E andar com o Espírito Santo é caminhar literalmente onde as suas pisadas deveriam ser as pisadas que Ele está pisando. Há um livro muito antigo, irmãos, mas muito antigo mesmo. Quando eu era criança já existia esse livro. Você vê como é que o livro é antigo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos. Eu tenho segurança para dar meu passo. Nós temos uma ferramenta na mão chamada Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus dentro de nós, que conversa conosco, que responde às nossas orações. Pode não atender os seus pedidos, mas Ele responde às orações. E nós muitas vezes não nos utilizamos dessa ferramenta que só o povo de Deus tem. Por isso que Ele está dizendo assim: o mundo não me conhece. Por isso, irmãos, que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que é um pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Pecado, blasfemar, perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando nós, com o Espírito Santo, julgamos uma coisa e achamos que sabemos o que estamos falando, e aquilo ali não é, aquilo ali é heresia, aquilo ali, essa pessoa está, não é possível, ela está endemoniada para fazer daquele jeito. Se você não sabe, você não deve falar, porque você tem o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui? Aqueles que são do mundo, aqueles que não me têm, eles não vão entender nunca, porque eu não estarei dentro deles, a não ser que eles me queiram. Aí já não é aquele que não me tem, aquele já me tem agora. Dentro de pouco tempo, versículo 19, o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis. Imagine, irmãos, que eu diga para os irmãos assim: irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus me falou, me convidou, eu estou indo embora, eu vou morar nos Estados Unidos. Tem uma irmã que já disse amém. Eu não sei se é porque é Estados Unidos ou porque eu vou embora. Mas eu entendi. Amém. Se Deus falou, amém, né? E eu vou embora. Irmãos, se eu não mandar nada para os irmãos vão me ver? Hein? Não vão me ver, não é? Mas de vez em quando vai entrar uma chamada de vídeo. E quando eu olhar, vai ser a Vivian: papai, eu estou com tanta saudade, papai. A Camila, né? O Augusto: meu sogro querido, você é o melhor sogro que eu tenho. Amém ou não amém? Vai caminhando direitinho aí, que está chegando em outubro, hein? Anda na linha. As pessoas que não têm o meu endereço e não têm o meu FaceTime, eles não vão falar, não vão me ver. Mas aqueles de quem eu sou, os meus parentes, certamente eu não vou omitir. Eu estou no telefone tal. E vocês vão me ver. Aqueles que eu passei. Então, se alguém chegar assim: Viva, eu estou com tanta saudade do pastor. Eu vi aquelas bobagens que ele falava. Me passa o novo telefone dele. Aí a Vivian passa. Quando a Vivian passa o telefone, você aperta lá: olá, pastor, eu estou lá nos Estados Unidos. Olá, querida, como é que está? Tudo bem? Pastor. Então, aí estabelece-se uma conversa. Mas aquele que não tem esse contato não vai me ver. Quantos entenderam? O que Jesus está dizendo é o seguinte: a qualquer momento que alguém quiser me ver, esse me verá. Mas aqueles que não me têm, não me verão. Mas vocês me verão.
Por quê? Porque eu vou me revelar a vocês, eu vou falar com vocês. Queridos, a igreja de Cristo é a potência na terra. A igreja de Cristo é uma arma que Satanás não tem condição de dominar. Aliás, a igreja domina Satanás. Já falamos aqui, a igreja que está obstruindo que ele venha reinar. Quando Jesus tirar a igreja, ele terá liberdade para reinar. Mas é a igreja, através do Espírito Santo, que o detém. Está na Bíblia. Mas conviver com o Espírito Santo não é apenas andar com ele e usufruir das bênçãos que ele tem para nós. É muito mais do que isso. Por exemplo, conviver com o Espírito Santo é adorá-lo e satisfazer o coração, vamos dizer assim, do Espírito Santo, alegrar o coração dele. Há muitas pessoas que moram numa casa, são até filhos e dão alegria aos pais, e alguns desses filhos, ou um desses, não dá alegria ao pai. Uma vez, há muito tempo, eu ouvi, aprendi isso, já tem um tempo, e de vez em quando eu repasso para alguns irmãos, não basta não pecar contra Deus, é importante que nós agrademos o coração de Deus. É muito importante que nós coloquemos um sorriso no rosto de Deus. É muito importante que nós, por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Então, você conviver com o Espírito Santo não significa que você está fazendo a vontade. Você conviver com o Espírito Santo não significa que você está fazendo a vontade dele. Muitas vezes nós estamos contra a vontade dele. Até porque pensamos que ninguém está nos vendo. Entristecemos, apagamos, nos omitimos. Jesus pediu e disse, o Espírito Santo vai dar essa possibilidade de vocês, para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, convidar. Nós ainda vamos entrar numa campanha aqui, não por um mês, não por 2 meses, mas uma campanha daqui para frente. Irmãos, nós temos que trazer visitas, pessoas, nós temos que falar de Jesus para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não conhecem Jesus. Nós temos que falar, nós temos que convidar, você não vai perder nada. Pastor, eu convidei, a pessoa não quis vir, convida de novo. Ou a pessoa veio e não voltou, isso não é um problema seu, nem meu, nem de nenhum de nós. Mas fazer a vontade do Espírito, uma delas é essa. Mas nós não temos feito porque nós convivemos com Ele, com o Espírito Santo, mas fazemos ou pretendemos fazer sempre muito mais a nossa vontade, aquilo que nos agrada. Lembramos do Espírito Santo que cura, do Espírito Santo que liberta. Daqui a pouco nós vamos orar para as pessoas que precisam, do Espírito Santo que tiram mágoas do nosso coração, porque Ele está dentro de nós, Ele vasculha, Ele varre tudo. Nós lembramos desse Espírito Santo que nos beneficia, desse Jesus Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós abrimos mão do Espírito Santo que ensina. E lá vai o pastor com um puxãozinho de orelha. Eu tenho pedido a Jesus para não me levar, antes de eu ver 120% da igreja sendo aluno da escola Esforce. Pastor, mas se só tem, como 120? 100% não. Toda a igreja e mais 20% de visitantes, 20% de pessoas oprimidas que estão andando ali na rua. Eu tenho uma vontade, irmãos, eu preciso de ajuda nisso, que eu começo a lembrar, depois eu esqueço, largo. Eu queria botar uma faixa ali, vem aprender a Bíblia, não precisa ser crente. Chegar aqui, eu não quero que você seja crente, eu quero que você aprenda a Bíblia. Mas se eu aprender a Bíblia, eu vou ser crente. Aí é uma decisão sua. Eu tenho umas ideias meio... Abrir uma classe só para aqueles que são contra, que gostam de criticar. É essa classe. Não sei se nós vamos ter um professor para ali. Não sei, mas... Então, como é que eu busco o Espírito Santo? Eu busco como as pessoas buscavam Jesus. Você busca como as pessoas buscavam Jesus.
Primeiro, decida no seu coração que deseja ser dirigido por Ele. Não se iluda. Você nunca vai dizer para Jesus, quero andar contigo, mas quem dirige sou eu. Você nunca vai dizer, Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida, mas quem dá as cartas sou eu. Eu vou lhe dizer o que eu quero e o Senhor, enquanto eu não falar, só fica quietinho aí. Não preciso. Até uns são ingênuos. Ó, Espírito Santo, o Senhor já tem tanta coisa para fazer, eu só vou te incomodar quando for um negocinho muito difícil. Decida ser guiado por Ele. Isso é muito difícil, irmãos. Nós somos pessoas que gostamos, fazemos questão de mostrar que nós queremos, que nós somos. Mas é importante você deixar o Espírito Santo dirigir. De vez em quando eu chamo um irmão e digo assim, irmão, fui pregar lá em Nova Iguaçu, levei um irmão recentemente, dessa vez, agora o último, acho que foi o Ângelo até, já fui com outros. E o Luiz já foi comigo, o Luiz foi a Teresópolis. Falou, vamos fazer uma companhia aqui, mas olha, não me leve a mal não, que eu que gosto de dirigir. Você vai aqui do meu lado. Eu fui dirigindo e voltei dirigindo. Se eu precisar, eu te coloco aqui. Isso não vale para o Espírito Santo. Você não pode dizer, Espírito Santo, entre aqui, mas deixa eu dirigir. Deixa eu falar. Não fala, eu não quero ouvir isso. Já me disseram, eu estou cansado de ouvir. Não quero ouvir. Você não pode caminhar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te dizer alguma coisa que talvez você nem esperasse ouvir. Sabe por quê? Porque Ele é nosso amigo, nosso conselheiro. Sabe quem é meu amigo? Não é aquele que diz que eu sou bonito. Isso eu já estou cansado de saber. Não é aquele que me diz que todas as coisas que eu faço são boas. O meu amigo é aquele que diz assim, corrige isso aqui, olha assim, preste atenção, cuidado com isso. O professor na escola precisa ser o amigo do aluno, porque ele que diz assim, eu vou te dar 7 e não 10, porque você errou isso aqui. Ah, mas eu preciso de 10. Estude e acerte essas coisas aqui e eu te darei o 10. Que camarada fantástico. Se essa pessoa estivesse estudando engenharia e ele deixasse passar com média 5, ele talvez fizesse esses prédios que a gente vê fazer e cair e tal. Por quê? Porque ele não foi corrigido. Então, a primeira coisa, decida ser guiado por Jesus. Mas decida ser guiado pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Foram atrás de Jesus. Jesus, o senhor estava aqui, pô, nós estamos te procurando. Ah, meu Deus, o senhor estava aqui. Lá em Mateus. E ele diz assim, vocês vieram a mim pelo pão que vocês comeram antes. Vocês estão procurando pão, né? Até não está muito errado, não. Procure o pão da vida, né? Não está nessa palavra que Jesus vai falar isso. Não é eu que estou dizendo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Mas vocês estão com algum interesse. Decida ser guiado por Jesus, pelo que Ele representa. Às vezes eu faço uma pergunta a alguns irmãos aqui, né? Por que você está na Shalom? O que te trouxe a Shalom? No Connect a gente pergunta isso, não pergunta? Os irmãos fizeram Connect, faz assim com a mão aí, recentemente, e eu pergunto claramente, o que te trouxe aqui? E eu fico muito preocupado que de vez em quando os irmãos talvez ou não entenderam ou querem ser simpáticos. Ah, pastor, eu vim para cá, que igreja cheirosa. Ah, o dia que ela estiver catingando, você não fica aqui? Ah, pastor, eu gostei, sabe o quê? Ah, eu vim para cá, porque o louvor é muito bom. E o dia que não tiver louvor, tiver só um tocando, você vai ficar? Pastor, eu vim para cá, porque, olha, eu vi fulano pregando, o senhor ou quem, que pregação. E o dia que eu morrer, você vai para outra igreja. E eu costumo dizer, você precisa vir para Shalom pelo projeto de vida que nós temos aqui, pelo propósito. E eu conto
para as pessoas que Jesus nos deu a Shalom, para nós buscarmos aquelas vidas que as pessoas aí fora ou outras igrejas talvez não tenham tanto tempo ou paciência para curar. Esse é o nosso projeto. Porque se eu digo isso, você entendendo isso, você vai ter mais paciência com o irmão estragado que chega aqui, com a irmã que chega. Então, por que você está na Shalom? Porque eu comprei essa visão. Eu comprei no meu coração. Eu comprei a ideia. E quando você compra a ideia, você compra a ideia de uma igreja com defeitos, com algumas deficiências, com algumas coisas, e se você comprou uma ideia, você disse assim, não tem problema não, eu estou vendo uns defeitos ali, espera um pouquinho, arregaça as mangas e eu estou junto, vamos lá. A mesma coisa, irmãos, se você está com Jesus por um projeto, você nunca será decepcionado por ele. Ao contrário, você vai ser fortalecido por aquele que está dentro de você, que é Jesus na forma de Espírito Santo. Como encontrar o Espírito Santo? Como buscar? Decida ser dirigido. Segundo, não se renda a obstáculos. Quando você abrir a boca dizendo, hoje eu vou, de vez em quando tem um irmão que fala, hoje eu vou à igreja, pastor, eu estou para vir aqui, ó, mas toda vez que eu passava ali na frente, que eu ia entrar, tinha um negócio, hoje eu vou, hoje eu decidi, eu vou de qualquer jeito. Então, você não pode se render a obstáculos. Obstáculos existem e são para nós mesmos. É para sentir, para Deus sentir se você quer ou se você não quer. Agora, interessante que cada obstáculo que Ele dá, Ele também dá a forma da gente ultrapassá-lo. E, por fim, como é que eu devo buscar o Espírito Santo? Decida servi-lo. Decida servi-lo. O Espírito Santo não é para te beneficiar, embora isso aconteça. Mas é para que você faça o papel que Jesus fez. O Espírito Santo quer me usar. O Espírito Santo quer te usar. Há muitos corinhos que a gente canta, mas a gente não pratica aquilo que canta. Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, como um farol que brilha à noite. Usa-me, usa-me. O Senhor disse assim, amado e amada, temos amanhã uma vigília de oração. Ih, vigília de oração não dá. Deus queria te usar nessa vigília e você talvez não soubesse. Há muitos anos atrás, para concluir, muitos anos, talvez mais de 20, me ligou uma pessoa lá do interior de Minas, para que eu fosse lá fazer um trabalho, cantar e pregar, 2 dias ou 3. E eu disse que iria, combinamos tudo direitinho. Com licença. Faltando uns 10 dias, o pastor me ligou, evangélico. Pastor, eu estou até sem graça, mas eu queria desmarcar com o senhor. Eu falei, é mesmo, irmão? Mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, é porque eu lembrei que nesse dia, está próximo ali, vai cair também no dia de finados. E os nossos irmãos todos aqui vão no cemitério. Vai fazer o quê, irmãos? Ressuscitar os mortos? Não, eles levam flores. Mas, irmãos, pastor, eu não concordo muito, mas é a cultura da cidade. Eu vim para cá, já era assim. Mas, espera aí. O senhor está dizendo que a sua igreja é a igreja tal, evangélica? É. Eu também estranhei, pastor, mas o que eu vou fazer, né, pastor? Estou aqui, né? Eu falei, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que eu faria. Ou eu ficaria sem igreja, ou eles ficariam sem pastor. Não, irmão, é só abrir a Bíblia. E naquele dia eu falei assim, Senhor, obrigado, que eu não tenho nada que fazer lá. O que eu vou fazer no meio de uma igreja dessa, idólatra? Não vou mais. Aí eu fiz umas coisas assim,
Eu decidi o seguinte: tem igreja que, dependendo de como o cara conversa comigo, eu não vou lá. Você acha que eu fiz certo? Um dia, eu orando ao Espírito Santo, ele disse assim: você é muito egoísta. Eu não estou te pedindo para ir lá para você receber, porque você já recebeu. Estou indo lá você vai lá para distribuir aquilo que eu vou te mandar falar. Você é minha boca, você é meu braço, você é minha perna. Você precisa ir, porque eu estou te enviando. E se não te receberem bem e fizerem alguma coisa, bata as sandálias, saia de lá e deixa o resto comigo. Pronto. Nunca mais, desde o início, né, desde que aconteceu isso, nunca mais eu faço muitas perguntas. Eu confesso aos irmãos, que os tempos estão difíceis, né? Eu pegar o carro daqui, lá, num lugar difícil, não vou nem dizer aonde, senão os irmãos vão ver isso, o pastor, não vou chamar o senhor mais não, que você falou mal do meu bairro. Mas, enfim, um lugar difícil, um lugar de perigo. E alguns irmãos já, às vezes, com a boa intenção: pastor, não faz isso não. Minha filha um dia falou: pai, presta atenção, cuidado e tal. E aí eu fico assim: é verdade, eu não preciso ir lá. E o Espírito Santo, na mesma hora: você não precisa, mas pode ter uma pessoa lá, que precise. Irmãos, presta atenção, não é o Isaías. Se a pessoa ligou para mim, é porque sou eu. Mas se ele ligar para você e te chamar, é o mesmo princípio. Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que vai levar. Isso chama-se buscar o Espírito Santo, decidir servi-lo. Nós estamos mudando o linguajar daqui da igreja para ajuda. Pastor, onde é que eu posso ajudar? Em lugar nenhum, nós precisamos de ajuda. Não precisamos. Precisamos de ajuda aqui, irmãos? Quem tem Jesus não precisa de ajuda. Onde eu posso trabalhar? Claro, não sei. A Dani tem uma empresa, eu posso ver se eu arranjo um emprego para você, o Perilo lá, secretário. Não, estou falando de trabalhar na igreja, não. A igreja não dá trabalho, a igreja serve. Então, eu estou falando assim de brincadeira com eles, mas depois eu ensino. Nosso linguajar precisa servir. Eu quero servir. Hoje eu vou à igreja que eu estou servindo na portaria. Hoje eu estou servindo no pátio. Servir. E servir, meu irmão, não é levar um copo d'água e colocar aqui. Servir é ser Jesus na vida de alguém. Por isso que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir significa orar por alguém, impor as mãos, tirar a maldição se a pessoa tem, pedir sabedoria de Deus do alto e dar uma palavra, a palavra profética, uma palavra de... Isso é servir. Você tem um Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está dentro de você? Estou dentro de você. Daqui a pouco nós vamos falar: Marta, né? Estudo está bom, não está? Não é esse servir, irmãos. Não é esse servir. É servir como Jesus. Como Jesus. Olha para a sua mão assim, pega a mão direita assim. Pode ser a esquerda também, mas pode a direita. Pega, fica olhando para ela. Está vendo alguma coisa diferente aí, irmão? Não, né? Mas se o Senhor falar, toque nele, essa mão é outra mão, porque você vai olhar de novo e não vai ver nada. Alguns já me disseram: pastor, o senhor orou, ou alguém orou, para você não falar, o pastor ora para mim que eu também quero ter isso. A minha mão queimou. Alguém já teve isso aqui alguma vez? Minha mão esquentou, minha mão queimou. Já teve? Pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer assim. Mas é essa mão que o Senhor quer usar. E eu te pergunto, você que está pertinho de mim, levanta a mão aí. De quem é essa mão, irmão? Está ligado aí. Mas ela pertence a quem? Acabou. Espírito Santo. Espírito Santo. Quero orar pela sua vida agora. Vamos ficar de pé um minutinho. Queria que você desatasse a sua boca e pensasse assim:
Espírito Santo, fala por mim, toca por mim. Aliás, até eu gravei uma música dessa, né? Eu nem pensei, que senão eu ia pedir ao Beto para colocar lá, mas, enfim. Você tem coragem de dizer, Espírito Santo, me usa? Por que o senhor falou coragem, pastor? Porque às vezes ele pode te acordar às 3 da manhã para te usar. Ah, eu não vou acordar não, porque eu tenho que acordar às 7 para trabalhar. O Espírito Santo é tão especial, que nessa noite que você não dormir, o dia seguinte você não sentirá sono. Você crê nisso? Se você não crê, é melhor se abandonar esse Jesus. Um Deus que abre o mar vermelho, que ressuscita mortos, Ele não pode tirar o teu sono? Se você precisa de trabalhar e precisa de não ter sono. Então eu queria que você desse essa liberdade. Eu gostaria muito que você desse essa liberdade ao Espírito Santo. Talvez você tenha sido bloqueado. Nós temos aqui pessoas que vieram de outras igrejas, de outras denominações, e eu não recrimino que você tenha aprendido uma coisa diferente. Não recrimino. Mas deixa eu te dizer, pode ser que as pessoas não tenham tido a experiência que nós aqui temos tido e não tenha te repassado. Então, fala assim, Senhor, quero jogar tudo que te obstrui, eu quero jogar fora. Coloca isso no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. A palavra diz que Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai e Ele, em meu nome, nome de Jesus, enviará outro Consolador. E eu estou te pedindo, Deus, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo agora. Inunda cada ser. Pessoas abatidas, pessoas sem esperança, pessoas sem coragem, pessoas sem solução do problema daqui para frente. Tem alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Pessoas se aproximando, nós estamos aproximando de 2025, pessoas preocupadas com as coisas que virão em 2025, e a escola do meu filho, e o meu emprego, meu plano de saúde, meu filho, meu isso, meu aquilo. O Espírito Santo está dizendo, se eu moro em você, é tudo meu, e eu vou usar suas mãos, seus pés, sua boca, para se beneficiar disto, mas eu vou falar através de você. Espírito Santo, fale conosco. Fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala. Cada um de vocês vai falando. Espírito Santo, pode entrar, pode entrar. Se você disser, abre a porteira, abre tudo, abre. Dá a chave para ele. De repente, ele entra na sala da sua vida. Você diz, Espírito Santo, aqui tem mais compartimentos. Pode entrar no quarto, pode entrar no banheiro, pode entrar na despensa. Vem aqui no outro quarto, aqui tem um sótão, ali tem a varanda. Espírito Santo. Espírito Santo, começa a tirar dores do passado, dores do passado. Peste perniciosa que te lançaram através da palavra, Tabar. Hoje pregamos de manhã. O Senhor arranca. Aqueles que tiveram palavras fortes de seus pais, pai ou mãe, ou de um parente, de um irmão, dizendo, você não vai ser isso, você não vai conseguir. Espírito Santo, anula, Espírito Santo, anula. Vai falando com ele, Espírito Santo, anula. Enquanto eu estou ministrando na sua vida, na vida da igreja, se algum de vocês quiser vir ao altar, eu vou continuar a ministração, terminando aqui com essa oração pela sua vida. O vir ao altar significa dizendo, eu estou me entregando agora de corpo e alma ao Espírito Santo. Eu estou me entregando, minha vida, meu corpo, tudo meu, os meus pés, meus braços,
minha boca, meus ouvidos, todos pertencem ao Senhor. Eu não consigo me libertar de algumas coisas na minha vida. Não consegui até hoje, Senhor, mas hoje eu estou plantando isso na minha vida. Se tiver alguém assim, precisando de um reforço, de uma mudança tremenda, eu te peço, em nome de Jesus, ser liberto para vir aqui ao altar. Eu vou orar por você. Não tenha medo. Alguma coisa que o Espírito Santo tiver, Ele está te lembrando aí, do passado, e que você tem medo. Se você tem medo de que aquilo volte na sua vida, vem aqui, eu quero orar por você. Pessoas que precisam ser curadas de alguma doença.